Brasil e Chile, eliminatórias da Copa do Mundo, estádio do Maracanã completamente lotado e aquela festa bonita de se ver. Toda vez que a seleção brasileira entra no Maracanã para jogar, sempre me traz assim algumas lembranças muito legais, gente. E essa lembrança diz respeito principalmente ao momento em que eu comecei a torcer pela seleção brasileira. Eu acho que todos vocês aí que curtem a seleção, com certeza devem lembrar aí quando foi que esse momento aconteceu na sua vida. E se você quiser, inclusive, deixar nos comentários aqui, comenta também quando foi que você começou a torcer pela seleção brasileira. Eu vou contar essa história agora, mas antes roda a vinheta. Vamos para o ano de 1989. E o que acontece em 1989 aqui no Brasil? A Copa América. Sim, pessoal, a Copa América, que hoje, depois de muitos anos aí, o Brasil passou a ganhar com mais frequência, mas naquela época a gente estava num jejum de 40 anos sem ganhar o campeonato continental aqui. É muito tempo, pessoal. E o último título importante também da seleção brasileira havia sido a Copa do Mundo de 1970. Então o Brasil estava curtindo ali um jejum bem complicado quando começam a surgir ali uma geração de jogadores que fariam história no futebol brasileiro, né? Que jogadores são esses, né? O Bebeto, o Romário, o Dunga, enfim, começa a surgir toda uma geração ali que realmente acabaria anos depois, evidentemente, com esse jejum de Copas. Mas antes, eles, é claro, quebraram um jejum na Copa América. E eu me lembro de muitos detalhes dessa Copa América, porque primeiro, assim, como eu disse para vocês, foi o primeiro torneio que eu acompanhei, a primeira vez que eu passei a ver futebol realmente com mais atenção. Já tinha ido ao estádio um pouco mais jovem, ali, um pouco mais menino, ali com 6 anos, com meu pai, mas até então eu não tinha entendido ainda a dimensão do que era futebol de verdade, ali, o que estava acontecendo ali. Também já tinha rolado a Copa do Mundo de 86, e eu me lembro que naquela época, assim, eu era muito pequenininho, tinha 5 para 6 anos, só lembro daqueles adultos gritando ali, festejando, e eu olhava para aquilo, bicho, o que está acontecendo aqui? O que esses malucos estão fazendo? E aí depois todo mundo ali com cara de choro, o Brasil perdeu. Eu digo, sim, perdeu, beleza, e cadê a merenda? Que hora que é a merenda? O senhor não merece merenda alguma. Pois é, então até a Copa do Mundo de 86 eu não tinha ainda essa ideia do que era futebol, do que estava acontecendo ali, só que isso aí já começa a mudar a partir de 1989, né? Eu já estou ali mais crescidinho, já começo a entender realmente o que estava acontecendo. E aí eu conheci a Seleção Canarinho de verdade, né, cara? Comecei a olhar os jogos, comecei a ver o início desse torneio, não foi lá essas coisas, o Brasil começou mal, só que depois ele foi crescendo na competição, aí eliminou a Argentina e foi para a final contra o Uruguai. E aí foi a primeira vez que eu passei a ouvir sobre o Maracanazo, né, cara? Então, meu pai, assim, sempre contava as histórias, né, do Maracanazo, contava as histórias da seleção de 70, né? E ali foi quando ele me contou o que tinha acontecido, né, em 1950, que tinha rolado o Maracanazo, que o Brasil tinha perdido, né, uma final de Copa do Mundo. E aí eu, caramba, cara, como assim perder uma final de Copa do Mundo? Sim, foi, teve gol do Gija, e foi aquele desespero todo, e os jogadores foram esculhambados e tal, amaldiçoados, e foi todo aquele drama todo. E a final dessa Copa América de 1989 teve um componente muito legal, porque foi justamente contra o Uruguai, cara. E aí eu me lembro que algumas pessoas mais velhas assim falavam, vamos perder de novo, aquele velho pessimismo brasileiro, né, cara, coisa de síndrome de cachorro vira-lata. Coisa que naquele momento até tinha um contexto, porque o Brasil não ganhava nada há muito tempo. Só que, para a alegria de muitos, né, da torcida brasileira, esse jejum terminou com uma vitória magra de 1-0, mas com gol do Romário, né, nosso rei da grande área. Linda devolução. Lá vem Brasil, Romário na área. Olha o cruzamento para Romário. Brasil! Romário! Brasil, 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 Romário! Aos
4 minutos e 20 do segundo tempo. Aldair Bebeto com Mazinho, cruzamento na medida, Romário mete a cabeça, Brasil, se antecipa o goleiro Ceoli. Brasil, a festa é sua, torcedor brasileiro. Romário, espertíssimo, mete a cabeça, bota lá dentro. A galera do Maracanã finalmente explode no grito de Brasil, Brasil. Romário aos 4h20. Ele sai, o gol é seu, Romário! E aí eu me lembro a festa muito bacana que rolou. Nesse dia eu estava na casa da minha saudosa avó, Dona Terezinha, lá no bairro São Jorge. E assim, a galera foi pra rua, a galera foi soltar foguete, porque Brasil, né, cara, tem isso, né, cara? A seleção brasileira, de alguma forma, mexe, né, com boa parte, pelo menos, da população. Claro que hoje a gente tem muitos haters, né, da seleção brasileira, mas ainda eu acho que a seleção brasileira é um patrimônio nacional. E também tem aquela história, eu acho que não existe uma forma melhor para capturar ali um novo torcedor, para formar um novo torcedor, do que dar a ele um título, né, cara? E foi isso que eu vi ali, seleção brasileira dando a volta olímpica no Maracanã, conquistando um título depois de 40 anos de jejum, e o melhor, sendo esse título conquistado em cima do Uruguai, que tantos traumas ali deixou no futebol brasileiro. Bom, contei essa história aqui porque eu estava com saudade de falar da seleção brasileira no canal. Ano passado, durante a Copa América, a gente falou bastante, mas esse ano é ano de Copa do Mundo e com certeza a gente vai falar muito aqui de seleção brasileira no canal do Leanderson Lima. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e, como eu digo sempre, vamos, que aqui o futebol não para, ainda mais em ano de Copa do Mundo.